Jornada espiritual para 40 madrugadas. Tema geral: a importância do Espírito Santo no tempo do fim. 24º dia. Tema do dia: o Espírito Santo e o arrebatamento secreto. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para essas alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Atos, capítulo 1, versículo 11. O Espírito Santo, que foi enviado para nos guiar em toda a verdade, jamais deixaria que fôssemos enganados em relação ao tema da segunda vinda ou de qualquer outro tema da Bíblia. O próprio Jesus, falando do ministério do Espírito Santo, disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João capítulo 16, versículo 13 e 14. Eu recebo muitas mensagens por WhatsApp dos meus irmãos de fé, algumas delas com contexto contrário aos ensinos bíblicos, algumas com ideias espíritas ou com teorias pentecostais ou neopentecostais. Não creio que fazem isso porque acreditam nesses ensinamentos ou teorias. Imagino que o fazem isso porque não examinam o conteúdo antes de reenviar ou não consegue perceber o erro quando se apresenta disfarçado. Outro dia, recebi uma versão da música "O Mercado Está Vazio". Chamei a atenção de quem a enviou, explicando que se tratava de uma versão que fazia apologia à teoria do arrebatamento secreto. Destaquei o trecho da música que diz: aviões e seus pilotos vão para a destruição. Com muita sutileza, Satanás tenta enganar até os cristãos mais sinceros. O arrebatamento secreto não é um ensino bíblico. Jesus, os anjos e os discípulos foram muito claros em relação ao tema da segunda vinda. Mateus capítulo 24, versículo 27 ao 30 e 31 ao 37. Tessalonicenses capítulo 4, versículos 1 até o 18. E Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 54. E Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Mas essa teoria se popularizou tanto que virou tema de livros, filmes e novelas. Por trás dessa teoria, há certa magia ligada ao mundo da ficção. De repente, do nada, as pessoas desaparecem, enquanto seus familiares e amigos que não tiveram o mesmo destino começam a procurá-los. O ensino do arrebatamento secreto tornou-se bastante popular entre grande parte dos seguidores de igrejas evangélicas do mundo. Em 2011, foi publicado nos Estados Unidos um relatório baseado numa pesquisa feita com pastores evangélicos de vários continentes, dos quais 61% dos participantes afirmaram acreditar no arrebatamento da igreja antes da chamada Grande Tribulação. A doutrina consiste na ideia de que na segunda vinda de Jesus terá duas fases. Na primeira, ocorrerá o suposto arrebatamento secreto, em que muitas pessoas salvas desaparecerão subitamente. A segunda, com predominância dispensacionalista, defende que Jesus voltará com os arrebatados para reinar sobre a terra durante 1000 anos. Dispensacionalismo é o sistema religioso que defende que a interpretação literal das Escrituras, em particular da profecia, e faz distinção entre Israel e a Igreja no programa de Deus. Teólogos de religiões mais tradicionais são unânimes em explicar que, apesar de popular,
A crença no arrebatamento secreto não possui base bíblica. Desde que o apóstolo João escreveu o Apocalipse, até o ano de 1830, ninguém jamais falou do arrebatamento secreto. Temos 1800 anos de cristianismo sem que ninguém sequer ouvisse falar de tal arrebatamento secreto. A crença de que a igreja será arrebatada súbita e secretamente antes da grande e final tribulação é conhecida como pré-tribulacionismo. O originador dessa teoria foi John Darby, um pregador anglicano que se tornou fundador dos Irmãos de Pitmouth, uma assembleia que reunia diversos cristãos para estudar temas comuns. Essa corrente de interpretação desloca as profecias de Daniel e Apocalipse para o final dos tempos, fazendo parecer que elas nada podem revelar acerca da história, mas somente daquele período. Essa teoria foi construída para desviar o foco do poder religioso apóstata da Idade Média, revelado na figura do chifre pequeno, conforme Daniel capítulo 7, e das bestas, conforme Apocalipse capítulo 13. Há fortes indícios de que essa teoria também foi criada para colocar novamente a nação de Israel no foco dos planos de Deus, visto que após o arrebatamento secreto haverá uma espécie de segunda chance para o antigo povo de Deus. A Bíblia é clara ao afirmar que não haverá qualquer separação entre as pessoas antes da segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. A separação entre os bons e os maus ocorrerá só no momento da segunda vinda, não havendo quaisquer margem para um grupo ser arrebatado antes do outro. Os textos usados para defender o arrebatamento secreto são usados fora do contexto. Entre os textos, o mais citados é de Mateus capítulo 24, versículo 40 e 41. Os versos imediatamente anteriores mostram uma comparação desses eventos com o dilúvio e não perceberam. Serão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 39. Observe que o dilúvio é usado aqui por conter a ilustração que assemelha ao texto que estamos estudando. O dilúvio separou pessoas. Portanto, o significado de dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro, e duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Serve para demonstrar apenas que a salvação é algo individual. A ênfase desses versos é quanto ao aspecto repentino da segunda vinda. A palavra, então, liga o que foi dito à declaração anterior, que é a experiência de Noé, pois como foi nos dias de Noé, e estabelece um paralelo. Mas nos dias de Noé não houve arrebatamento secreto. A ênfase é no aspecto surpresa. Foram pegos de surpresa. Em lugar nenhum da Bíblia há espaço para a interpretação de que a segunda vinda será secreta ou ocorrerá em dois tempos. Na verdade, o verso 31 indica exatamente o oposto, e o verso 42 chama essa atenção para a importância de estar sempre preparado, vigiando. O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, também é usado para defender essa teoria. No entanto, o arrebatamento que o texto se refere não é secreto. Pelo contrário, conforme os versos 16 e 17, é público e visível. Desculpe-me uma pergunta. Você está preparado para a segunda volta de Jesus? Se sua resposta for sim,
Continue confiando na graça de Jesus e caminhando ao lado do Espírito Santo. Se sua resposta for não, apegue-se imediatamente ao Senhor Jesus e peça ao Espírito Santo que lhe prepare para esse grande dia. Independente de sua resposta, ore agora e peça ao Espírito Santo que lhe dê a certeza da salvação. Texto escrito pelo pastor Jair Góes. Leitura de Carlos Bock. Amanhã será o 25º dia. O tema do dia, o Espírito Santo e o primeiro mandamento. Eu te espero amanhã. Até lá. Não falte!